Muito bom estar aqui com vocês novamente, a gente falar aqui sobre a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre como você sabe, identifica qual é o melhor exercício aí para a sua dor na coluna. Nas nossas aulas a gente fala muito sobre dor, principalmente em aspecto de dor na coluna e algumas articulações mais importantes. Quais são as articulações mais importantes? Não digo mais importantes, mas as que mais hoje muitas pessoas vêm enfrentando dores, né? Então, a coluna, joelho e ombro. E aí a gente vai identificando que existe um padrão relacionado a essas dores. O grande padrão relacionado a essas dores está nessa articulação que é uma das principais que nós temos, que é a nossa coluna. Cada nível ali da nossa coluna sai um nervo responsável por uma área do nosso corpo. E dependendo de onde acende essas dores, aí sim que a gente tem que começar a enxergar o nível ali da nossa coluna. Hoje, o que nós vamos falar? Principalmente da principal dor, mas depois podemos falar relacionada à nossa coluna, que é aí na questão das nossas dores lombares ou dores relacionadas ao nosso pescoço, que nós chamamos também de coluna cervical. Nós precisamos entender, né? Falando um pouquinho mais agora aqui da lombar. Nós precisamos entender, existe, quando começa a apresentar dores na coluna, na maioria dos casos é porque começa a ocorrer uma obstrução, um bloqueio na sua coluna. E como o tema aqui da nossa aula é qual é a principal pergunta, comecei a sentir dores na minha coluna lombar, dores que irradiam para a perna, dores que irradiam aí até o joelho, até o pé, enfim, comecei a apresentar dores na minha coluna. A pergunta que eu tenho que fazer, e como fisioterapeuta eu faço para os meus pacientes, gosto de chamar todos de atletas, mas né, quando é dor, vamos falar um pouquinho de paciente. Qual é a pergunta que eu faço para começar a raciocinar e ver qual é o melhor tratamento ali para aquele tipo de dor? A pergunta é: qual é a posição de alívio? Dependendo qual for a posição de alívio, você já começa a raciocinar e ver para qual direção, inicialmente, no seu tratamento, você vai começar a indicar os exercícios. Então, a posição de alívio, ela mostra para qual direção está bloqueado a sua coluna. É lógico que a gente vai fazendo o teste, mas essa é uma grande pergunta. Inclusive, já fiz alguns vídeos relacionados a essa pergunta, né? Quando você sente dor, principalmente quando você fica na posição em pé, então eu fiquei na posição em pé ali parado, começa a reproduzir a minha dor. É um tipo de exercício. Não, minha principal dor é quando eu estou na posição sentada. Eu levanto, alivia, a hora que eu sento, começa a reproduzir as dores. Então, dependendo de qual posição você reproduz as suas dores, é o raciocínio que você começa a ter para melhorar aí as suas dores na coluna. Quando nós temos dores, principalmente quando a gente levanta, então estou sentado, estou bem, minha dor ali está bem controlada. A hora que eu levanto, começo a reproduzir dores, principalmente quando eu fico ali na posição em pé, né? Então, quando eu fico na posição em pé parado, começa a reproduzir as dores. Isso mostra que você tem um bloqueio em extensão. Extensão é quando você faz o movimento de endireitar sua coluna ou faz o movimento para trás, né? Então, esse movimento, quando você levanta, quando você está sentado, você está em movimento de flexão, né? Está um pouquinho para frente, sua coluna. A hora que você levanta, endireita as suas costas para levantar, começa a reproduzir as dores. Isso mostra que você está com um bloqueio na sua coluna nesse movimento.
Então, para que a gente consiga desbloquear a coluna nesse movimento, a gente não pode agredir ela nesse movimento durante o tratamento ou durante o início do tratamento. Porque a partir do momento que você também vai realizando os movimentos de desbloqueio, você começa a mudar um pouquinho também o bloqueio na sua coluna. E lógico, durante o tratamento, você precisa começar a realizar todos os movimentos que sua coluna ela consegue realizar sem reproduzir os sintomas. Aí sim você vai estar de alta no seu tratamento. Quando você reproduz todos os movimentos e não reproduz os sintomas. Mas no início, o seu corpo já está dizendo que aquele tipo de movimento não é o melhor movimento para você realizar naquele momento, porque é aquele movimento que está reproduzindo as suas dores. Então, a dica aqui é, se você tem mais dor, principalmente quando você levanta ou quando você ali fica em pé, você tem um bloqueio em extensão. E aí, no padrão, você precisa realizar movimentos de flexão para começar a ocorrer o desbloqueio ou a desobstrução aí da sua coluna. Então, os movimentos onde você faz o movimento do corpo à frente ou a perna, né, que vem ali dobrada, esses são os movimentos de flexão, aquele movimento de você buscar, né, encostar a mão no chão, é um movimento de flexão, ou você está sentado e fica na posição aqui, olhando um pouquinho para baixo, para frente aqui, esse é um movimento de flexão. Uma das coisas que as pessoas fazem, então ela tem um bloqueio em extensão, trabalha sentada, e aí, porque acredita que existe uma postura mais certa do que a outra, né? Tenta endireitar o corpo, porque dizem que essa é a principal postura, né? Corpo reto, enfim. E aí ela trabalha com dor, porque ela está reproduzindo o movimento, né, de ir para trás, o movimento de endireitar a coluna, que é o movimento que reproduz a dor dela. E aí praticamente ela fica trabalhando com dores porque ela está fazendo um movimento que reproduz a dor dela. Então, não estou falando que você não vai mais fazer esse movimento, mas até não você tratar essa obstrução que você está na sua coluna, esse movimento não é o melhor que você faz. É por isso que muitas vezes as pessoas também começam a ter dor na coluna e vão para o Pilates, não entendem essa questão da direção do movimento, começa a realizar muitos movimentos de extensão, e o Pilates, que é uma boa alternativa para manutenção e para prevenção de dores aí na sua coluna e também melhora da sua saúde, é ele que acaba reproduzindo as suas dores. Por isso que na maioria, muitas vezes, do tratamento, quando a pessoa está em crise de dor, o ideal seria realizar o tratamento e só assim, pós esse tratamento, você dar continuidade aí no Pilates ou até numa musculação, né? Estou reproduzindo as minhas dores na posição em pé. A pessoa, mas eu ouvi que caminhada é bom para a coluna. Naquele momento, a caminhada não vai ser bom para a sua coluna. Nesse momento, você precisa desobstruir sua coluna, você precisa tratar a sua coluna, para aí sim, pós esse tratamento, você voltar a fazer uma caminhada. A caminhada ela é boa principalmente para a sua saúde. Mas se você tem um bloqueio na posição em pé, a caminhada se faz na posição em pé. E aí é ela que acaba reproduzindo as suas dores. Mas pós o tratamento, você tem que realizar todos os movimentos sem sentir dor. Aí sim, realizou os movimentos sem sentir dor, de pé, sentado, deitado. Aí você vai para uma caminhada e aí melhora a sua coluna, melhora a sua saúde, né? Então, você precisa estar atento a essa pergunta. Qual é a posição que você sente mais alívio? Na posição sentado ou na posição em pé? Dependendo de qual for a resposta, é a direção do tratamento que você deve realizar de forma inicial. Ah, não, a minha dor principal
eu trabalho muito tempo sentado, minha dor principal, eu não consigo ficar sentado. Quando eu levanto, eu sinto alívio, ou quando eu levanto, para mim, é melhor do que ficar na posição sentado. Então, isso está mostrando que você tem uma obstrução, um bloqueio da sua coluna na posição de flexão. Então, se você tem um bloqueio ou uma obstrução na sua coluna na posição em flexão, mas eu trabalho sentado, não tem muito o que fazer. Aí sim, nesse momento, você precisa pôr um rolinho, uma almofada atrás da sua coluna para que você endireite a sua coluna. Então você vai perceber que na posição sentado, você é um pouquinho mais reto, você vai ter mais alívio aí na sua dor da coluna. Aí sim você precisa, né, se você trabalha na posição sentada, endireitar sua coluna na maior parte do tempo. Então, a gente falou que se você tem um bloqueio em extensão, e aí você trabalha na posição sentada, você não precisa endireitar a sua coluna. Tem que deixar ela mesmo para frente mesmo, marcadinha para frente. Agora, se você tem um bloqueio em flexão, aí sim o ideal seria, se você trabalha sentado, endireitar a sua coluna e ter mais momentos de você ficar na posição em pé. Essa postura alternada, para você que tem um bloqueio em flexão, é uma ótima alternativa. Rafael, não tem como, eu tenho que trabalhar ali, a demanda é muito grande, ficar muito tempo sentado. Lógico que você está em tratamento, o ideal seria que tivesse como. Mas aí, principalmente no momento que você está na posição sentada, você tem que ir para endireitar a sua coluna. Porque esse movimento de deixar reto sua coluna ou um pouquinho mais ainda encurvado para trás, esse é o movimento que você sente alívio e isso é o movimento que você vai ter que fazer durante o tratamento para começar a sentir alívio desses sintomas. Então, para quem tem mais alívio na posição em pé, a caminhada é boa. Caminhada é uma ótima alternativa no seu tratamento. Rafael, mas ainda a caminhada, não estou sensível, estou com dor, então praticar esse movimento de você ir para trás, né, que é a extensão, é o movimento aí que vai desbloquear a sua coluna. E aí você vai testando. Como é que a gente testa para saber se desbloqueou? Então a gente vai fazendo os movimentos, a gente chama movimentos preferenciais da sua coluna nesse momento, e esses movimentos preferenciais da sua coluna, ele vai desbloquear o movimento que estava obstruído. Então, se você tem uma obstrução em extensão, nós vamos realizar vários movimentos de flexão e testar a extensão. Se você tem uma obstrução em flexão, nós vamos realizar vários movimentos de extensão e vamos testar a flexão. Até o momento onde você consegue realizar o movimento de flexão sem sentir os sintomas. Ou se você tem uma obstrução em extensão, você vai realizar a extensão sem sentir os sintomas. Então, essa é a base do entendimento para que você passe pelo tratamento e comece a ter uma grande melhora. Aqui no movimento do seu pescoço é a mesma coisa. Então, você faz o movimento de extensão. Não reproduz os sintomas. Então, você tem uma obstrução em flexão. Porque a hora que você faz a extensão, não reproduz os sintomas. Mas a hora que você faz a flexão, reproduz os sintomas. Então, você tem um movimento em extensão, quer dizer, o seu tratamento é para realizar movimentos de extensão. Agora não, a hora que eu faço para trás, reproduz os sintomas. Então, você tem um bloqueio em extensão, então o seu movimento precisa, o movimento de flexão é que vai desobstruir o movimento de extensão. Tu entendeste? Apesar de, existe um padrão aí na cervical. A maioria
do nosso bloqueio é inflexão. Por isso que na cervical, esse movimento de extensão é um movimento padrão para desobstruir esses sintomas que você está aqui na região de pescoço, né? Então, um dos principais movimentos que nós temos para o nosso pescoço é esse movimento que a gente chama de retração. Ó. Retração. Na hora que você faz esse movimento de retração, você cria uma extensão aí nas suas vértebras, principalmente nas vértebras mais baixas da sua cervical. Então você reproduz o movimento. Esse é o principal movimento para você sentir alívios aí na sua região de pescoço. Lógico, aí depois você vai aumentando esse movimento, né? Então dá para, eu sei que eu preciso realizar a extensão para melhorar os meus sintomas aqui na região do pescoço. Então dá para você trabalhar a extensão junto com a retração, retração, extensão, retração e volta. Então esse movimento da retração junto com a extensão é o principal movimento aí para desobstruir a sua coluna cervical. Rafael, eu faço esses movimentos e eles reproduzem os sintomas. Então você está com um bloqueio em extensão. Então qual é o movimento que você deve fazer? Movimento de flexão. Dá para fazer a retração com flexão? Dá também. É a evolução do tratamento. Então você precisa entender qual é o movimento, se é o movimento para trás ou o movimento para frente que reproduz os seus sintomas. Dependendo de qual direção reproduzir os seus sintomas, aí é o que vai guiar o seu tratamento para as suas dores na coluna. Tá? Então, se é na sua lombar, você precisa entender. Eu sinto mais sintomas quando eu estou em pé ou quando estou sentado. Se é no seu pescoço, quando eu faço movimento para trás ou quando eu faço movimento mais para frente. E aí você entendendo isso, que aí é você que está sentindo realmente. É lógico que se você for no fisioterapeuta especialista, ele vai fazer essa pergunta para você e vai testar, né? Mas você consegue já responder essa pergunta e aí, dependendo de qual for a sua resposta, é a direção aí do seu tratamento. Então, existe uma pergunta principal para reabilitar aí, para melhorar os seus sintomas na sua coluna. E a pergunta é: para qual direção você sente mais alívio? Se é para trás ou se é para frente, tanto do seu pescoço como na sua coluna lombar. Na coluna lombar, como a gente hoje fica muito na posição sentado, se é ou na posição em pé ou na posição sentado que você sente mais alívio. Dependendo da sua resposta, é a direção inicial do seu tratamento. Então, fizemos a direção inicial do seu tratamento para quê? Para que a gente teste a direção que reproduz seus sintomas. A gente vai fazendo os movimentos e vai testando. Você vai percebendo que você vai sentindo um alívio na direção ali. Então na posição em pé é onde eu mais sinto. Então você faz os movimentos e vai ficando na posição em pé. Então antigamente eu ficava em pé X tempo e sentia os sintomas. Agora estou conseguindo ficar cada vez mais. Então isso está dizendo que está ocorrendo uma desobstrução até a hora que você, não, fico na posição em pé e não tenho mais sintomas. Então você já desobstruiu a sua coluna, como no pescoço também, tá? Então essa é a grande pergunta que você deve fazer, que você deve responder, ou que um profissional que você for aí procurar, se avaliar com ele, ele deve fazer para você, para que você já comece a ter uma boa melhoras aí na sua coluna
e até de forma rápida aí já nos primeiros dias, né? Na primeira semana aí dos seus sintomas. Certo? Gostou da nossa aula de hoje? Então, ó, qualquer dúvida da nossa aula de hoje, manda no meu direct. Eu vou estar à disposição aí para responder, certo? Então, ó, sou Rafa Venâncio, o seu fisioterapeuta e com o objetivo de ajudar você a passar o seu dia sem dor e, quem sabe, você também progredir para um esporte e no esporte começar a realizar ele sem dor, tá bom? Então tem o método aí do sem dor coluna, que nós estamos falando aqui, e também o método do esporte sem dor, principalmente esporte aí de raquete, tá bom? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.